professor Maurício Ribeiro Damasceno e este é o projeto Enem do Vivale. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, peço que para vocês que curtam este e outros vídeos também de nosso canal, que compartilhem com os amigos e acione o sininho de notificação, porque estamos sempre publicando conteúdos de qualidade, conteúdos novos sobre a história. Então você que gosta de história, você está no lugar certo. O tema de hoje, o tema da mini aula de hoje, falaremos de forma bem rápida, mas nos pontos principais de uma pandemia, de uma doença que assolou, que provocou diversas mortes na Europa medieval, mas não só na Europa, mas também na Ásia, região do Oriente Médio ali. Então ela provocou inúmeras mortes no passado. É estranho falar disso no momento em que estamos passando também, enfrentando também uma pandemia. E este talvez seja um ponto central da abordagem desta temática na prova do Enem. O Enem adora fazer essas comunicações entre o passado e o presente, entre as diversas disciplinas, a exemplo das ciências humanas e das ciências da natureza, que podem facilmente contemplar essa temática. Então fique de olho, essa temática pode cair não só na parte que fala da história, mas também na parte que fala das ciências da natureza. Estamos falando, é claro, então, da peste negra. A peste negra, ela vai acontecer, ela vai ter seu auge, o período de maior mortandade no século XIV. Mas alguns historiadores ainda têm algumas dúvidas sobre isso. Alguns chegam a afirmar que essa doença ela já estava presente muito antes do século XIV, no entanto, não haviam condições adequadas para que essa doença se espalhasse, E as condições adequadas para essa doença vão acontecer no século XIV, mais precisamente a partir do ano de 1347, 48, até 1351 ela ainda estava em seu auge. Só que ela vai perdurar por muito tempo, até que se chegasse a conclusões das possíveis causas dessa doença. Então ela vai assolar ainda bastante população, bastante pessoas vão morrer vítimas dessa doença nos séculos seguintes também, até que se descobre formas para se pelo menos controlar essa doença. Hoje em dia essa doença ela é conhecida como peste bubônica, mas também nós vamos perceber que ela também recebe um outro nome de acordo com o nível de contaminação e o nível de sintomas em que ela apresenta. Ela pode também ser conhecida como peste pneumônica ou pneumática também. Então são outras nomenclaturas que encontramos nos dias atuais para a peste negra. Bom, então quais são as condições adequadas para que essa doença se disseminasse no século XIV? Como já foi visto e foi falado em vídeos anteriores postados nesse canal, a Europa medieval, a Baixa Idade Média, é marcada por transformações, revoluções culturais, o contato maior com outras civilizações, o nascimento, o crescimento urbano, o nascimento de novas camadas sociais, como a burguesia, Então, inúmeras transformações vão acontecer na Idade Média. O comércio é fortalecido, o ambiente urbano é enriquecido, cresce, evolui, Então inúmeras transformações vão acontecer. O crescimento demográfico, o crescimento populacional do período vai então elevar a necessidade de comercialização, a necessidade de se ter mais alimentos, a necessidade de se viajar, dialogar, encontrar outros povos, novas culturas, novos produtos. E com base nesse comércio e com base nessas viagens, o que vai acontecer é que um animalzinho bem pequenininho, já contaminado,
contaminado, né, que vivia mais na região da China, região da Mongólia, mais para a região da Ásia, ele vai vir nas embarcações e vai encontrar um ambiente propício para que a doença fosse se espalhar, pudesse se espalhar. Nós estamos falando de um animal da espécie Rato-ratus, que seria um rato, né, como o nome já diz, né, a espécie, o nome já diz, é um rato negro, um rato preto, né? E esse rato, essa espécie de camundongo, essa espécie de rato, ela vai ser uma das formas de transmissão. Por quê? Porque ele era um hospedeiro, né? Esse rato ele servia ali de hospedeiro, de alimento também para pulgas. E a pulga era o bichinho, né, que provocava ali a transmissão ali da bactéria, né, que provocaria então a peste negra. Então vocês percebam que um simples animalzinho, ele vai então provocar uma série de fatores e uma série de mudanças. Mas não é só isso, né? O animal por si só, ele não fez absolutamente nada. As condições em que esse animal estava inserido é que provocaram essas doenças. Acontece que práticas de higiene, práticas sanitárias nas cidades, né? A questão de limpeza pública, esgoto, água, essas coisas que nós temos na sociedade atual, né, não haviam na Idade Média. Então havia muitos restos de comidas, não só dentro de casa, mas pelas ruas das cidades também. As práticas de higiene, né, pessoal não eram tão comuns assim. E aí todos esses fatores contribuíram para a disseminação, né, dos ratos, das pulgas e, por consequência, da peste negra. Então esse animal, essa espécie vai vir nos navios que vão desembarcar, sobretudo ali em regiões ali da Itália, da França, né? Então vão desembarcar em regiões de porto, e essas regiões de porto são as primeiras afetadas, como nós veremos nos mapas, né, no mapa a seguir, né, serão as primeiras afetadas. E de lá a peste se espalha por toda a região da Europa, toda a região do Oriente, e assim toda aquela região ali será afetada pela doença. Então o comércio também influenciou de alguma forma esses casos. A doença ela vai ter, antes de 1347, nós sabemos da presença da doença por volta de 1330, né? No ano de 1334, nós temos os primeiros focos maiores na China e na Mongólia. Né? Por volta de 1347, 1348, né? A Crimeia vai receber aí grandes focos da doença e vai haver muitos mortos nessa região. No ano de 1348, 1349, como pode ser visto no mapa, Marsella e a região central e norte da Itália vão ser as regiões mais afetadas. Então, inicialmente, os focos eram as regiões de porto e de lá se espalhando por vias territoriais. Regiões como Cairo e Síria, né, a região da Síria, por exemplo, há relatos nas regiões da Síria, né, que estradas inteiras ficavam lotadas de corpos, ou seja, pessoas que estavam fugindo das cidades, porque era uma das formas de não pegar a doença, era fugir da cidade que estava sendo contaminada. Então, estradas inteiras ficavam cheias de corpos, porque essas pessoas se contaminavam e ao longo do trajeto morriam ali mesmo. Na região do Cairo, por exemplo, nós temos aí relatos, inclusive, de valas, enormes valas comuns, né, sendo abertas, né, onde esses corpos eram lançados, porque não dava tempo, inclusive, de sepultar esses mortos, né? Nem se sabia ao certo qual a forma correta de sepultamento desses corpos, né? Se ele continuava transmitindo ou não. Então, assim, havia muitas dúvidas na Idade Média também. Bom, continuando, né? Então, os meios de transmissão o rato, ele era um animal que continha, né? Ele tinha ali pulgas e essa pulga abrigava então
o agente causador dessa doença, né? As pessoas, essa doença ela costuma receber aí um título de uma doença muito igualitária, por quê? Porque ela não tinha, ao contrário de que muitos pensam, não era só as camadas menos favorecidas da sociedade que passavam maus bocados, né, e sofriam com as mortes por essa doença. Essa doença ela afetava a todas as camadas sociais. O fato de estar bem alimentado ajudava na questão da saúde, mas o fato de não ter cura para a doença e não se saber os métodos adequados para o tratamento dessa doença contribuía para que, desde os monarcas até a população camponesa morressem por vítimas dessa doença. Então a doença não tinha um público específico. Ela matava qualquer pessoa que se contaminasse por ela. Então, qualquer pessoa que fosse contaminada, então é uma das questões muito importantes, né? Não havia distinção de classe, de grupo social do período. Ela matava qualquer pessoa que fosse contaminada com ela. A diferença está no fato de que a população mais pobre tinha pouca chance de sobreviver, porque não tinha meios adequados de tratamento, isso é verdade, né? Enquanto as classes mais nobres da sociedade tinham ali médicos à sua disposição, né? Mas isso também não significava muita coisa. Se não sabe qual o remédio para tratar uma doença, não adianta, né, também ficar administrando vários remédios, porque isso não vai adiantar em nada. Então, é outro fator importante. Então, nós temos o contágio através da pulga, mas também através da tosse, dos espirros, sendo essa uma das formas mais letais da doença. Então, o indivíduo contaminado, ele também transmitia a doença através da tosse, dos espirros, né? Então, ele também transmitia pelo ar. Essa doença, ela se propagava, principalmente, tanto a pulga, o animal, né? Tanto a pulga quanto a doença em si, ela tinha ali uma vida maior, vamos por assim dizer, ela preferia, né? Ela tinha uma disseminação maior em ambientes mais úmidos e talvez mais frios também, não muito quentes. A vida útil ali do agente causador da doença, tanto da pulga quanto do agente da doença, era menor em ambientes quentes. Então a região da Europa era essencial, por isso que houve grandes mortes, um grande número de mortes na região da Europa, porque essa doença ela se propagava de forma mais rápida em ambientes mais úmidos, mais frios, né? E no período do ano onde fosse mais frio, mais úmido também. Então, nesses períodos, o número de mortes na Idade Média foi muito grande, né? Outro fator importante, né, que nós podemos falar aqui é a questão do quantitativo de mortos, né? Se a gente for falar, por exemplo, né, em vídeos anteriores a gente viu que não tem como a gente precisar o número populacional da população do período, né? Mas existem estimativas da população do período. Então nós sabemos que existiam aproximadamente, no ano 1000, por exemplo, na Europa, cerca de 38 milhões de pessoas vivendo na Europa, no ano 1000. No ano 1100, 100 anos depois, em torno de 48 milhões, aproximadamente. No ano 1200, 59 milhões de pessoas. No ano 1300, 70 milhões de pessoas. Então perceba o crescimento demográfico, o crescimento populacional muito grande. No ano 1347, o ano que inicia o grande surto da peste, a população é de 75 milhões de pessoas, aproximadamente. Em 1352, exatamente 5 anos após o início do auge, né, dessa peste, em 1352 a população caiu para aproximadamente 50 milhões de pessoas. Ou seja, em um curto espaço de
tempo de 5 anos apenas, cerca de 25 milhões de pessoas morreram na Europa, vítimas da peste negra, né? Em alguns lugares foram quase 50% da população. Não é errado dizer que muitas cidades se tornaram cemitérios. Então essa doença devastou grande parte da Europa. Para ser mais exato, 1/3 da população europeia, da população do período, vai morrer graças ao contágio por essa doença, né? Então, 1/3 da população europeia vai perecer vítimas dessa doença. E o lugar onde se matou mais, onde mais pessoas morreram, né, por essa doença, é a China, que é onde foi o foco inicial da doença. Quais então eram os sintomas dessa doença? Como que a pessoa sabia na Idade Média que ela, na Idade Média e períodos posteriores também, como ela sabia que ela estava contaminada por essa doença? Entre os diversos sintomas estão febres altas, bubões, né, dores, vômitos, hemorragias, delírios, manchas pelo corpo, né? E dependendo da forma de contágio, as pessoas poderiam morrer no prazo de 24 horas ou menos. O prazo máximo de sobrevivência seria de 5 dias após o surgimento do primeiro nódulo. Então ela causava vários nódulos pelo corpo e era uma das características da peste negra. Então percebam, não tinha muito tempo também, por isso que lá atrás eu falei para vocês que essa doença ela não escolhia muito as pessoas, né? Talvez uma pessoa mais sadia da sociedade, né, poderia resistir mais à doença. Mas, quando a pessoa estava contaminada, independente se ela era pobre ou se era uma pessoa da classe da nobreza, do grupo nobre da sociedade medieval, independente de pertencer a um desses dois grupos, essa pessoa possivelmente iria morrer entre 24 horas e 5 dias. Entre 1 e 5 dias, essa pessoa iria morrer. Era o tempo mínimo e máximo de sobrevivência após a contaminação. E quais então foram as consequências para a sociedade medieval? Assim como a doença que estamos enfrentando, a pandemia que estamos enfrentando hoje, ela vai estar provocando transformações em nossa sociedade. Naquele período, a peste negra também provocou transformações importantes, inclusive causando então esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E entre as consequências da peste negra, nós temos então, como já vimos anteriormente, a diminuição demográfica, a diminuição populacional e tudo mais. Diminuiu as pessoas, morreu muita gente durante esse surto de peste. Também falta mão de obra, porque apesar de a peste afetar os diversos grupos, o grupo menos favorecido era o mais afetado por não ter condições adequadas de sobrevivência. Então, como o grupo menos favorecido era o mais afetado, que eram os camponeses, por exemplo, esse também era a base da pirâmide social da Idade Média. Esse era o grupo que produzia na Idade Média. Morrendo essa população, nós temos então a diminuição da mão de obra produtiva da Idade Média. Então é uma consequência gravíssima nesse período. Questionamento e enfraquecimento da Igreja Católica. A Igreja Católica, que estava em seu auge durante toda a Idade Média, vê aqui um empecilho, porque padres também morriam de peste. Se pegassem a peste, também morreriam. Ora, se o agente de Deus na terra estava morrendo pela peste, então a bondade de Deus,
a grandeza de Deus passa também a ser questionada, né? Então, o poder de Deus também passa a ser questionado. Então, os questionamentos provocam aos poucos um enfraquecimento da Igreja Católica. É outra das consequências da peste. Além disso, uma classe que ainda estava ali nascendo até o século XIII, início do século XIV, ainda estava nascendo, ainda estava crescendo, ela começa a ganhar destaque. Estamos falando da burguesia. A burguesia vai ganhar ascensão, ou seja, sua importância vai crescer graças às modificações causadas na sociedade, sobretudo como um dos fatores a peste negra. Existe então, se há uma diminuição da população que produz, né, das pessoas que trabalham, então vai haver também uma diminuição da produção e automaticamente uma diminuição do consumo, né? Então, se não tem gente para cultivar na terra suficientemente, vai haver então uma diminuição também no consumo e na produção. E, claro, quando o homem e a mulher medieval começam a perceber que essa doença ela era mais contida quando você tinha práticas de higiene adequada, você acaba tendo uma mudança nos costumes também. Então, uma das mudanças dos costumes medievais é a questão da higiene, da limpeza do corpo, da limpeza da casa, da limpeza das ruas. Então as mudanças dos costumes também começam a acontecer graças à peste negra. E aí, o feudalismo, que há algumas aulas atrás nós já citamos, falamos em alguns momentos sobre isso, o feudalismo entra então em total colapso, né? E aí começa a acontecer várias revoltas. As primeiras revoltas contra os senhores surgiram após a pandemia, após o surto da peste negra, em 1347. Né? Então começam, né, como a gente viu também lá no mapa anterior, né, diversas revoltas começam a acontecer em todo o território graças a esse surto de pandemia. E para finalizar a discussão de hoje, né, eu quero terminar a minha fala, terminar essa videoaula com um relato de um médico que conviveu e sobreviveu no período da peste negra. Esse médico, ele vai relatar em sua obra Cirurgia Magra como era a peste e como estava o período em que ele vivia. Eu estou falando do médico francês, do físico cirurgião francês, Guy de Chauliac. Ele, segundo o que se tem notícias sobre ele teria ficado na sua cidade, em Avignon, para cuidar, né, não só da nobreza, mas de quem pegasse ali a peste. E aí ele deixa um relato em sua obra da seguinte forma, abre aspas: apareceu em Avignon no ano do Senhor de 1348, no 6º ano do pontificado de Clemente VI, ao serviço do qual eu era então, por sua graça, o servidor indigno. A dita mortandade começou para nós no mês de janeiro e durou pelo espaço de 7 meses. Ela foi de 2 espécies. A primeira durou 2 meses, com febre contínua e expectoração de sangue, e morria-se disso em 3 dias. A segunda ocupou todo o tempo restante, também com febre contínua, abscessos e carbúnculos nas partes externas, principalmente nas axilas e nas virilhas. E morria-se dela em 5 dias. E era de tal modo contagiosa que as pessoas morriam sem ajuda e eram sepultadas sem padre. O pai não visitava o seu filho,
nem o filho os seus pais. A caridade estava morta e a esperança abatida. Esse relato, que eu termino a minha fala de hoje, é muito importante para a gente perceber que essa doença ela não era somente de uma forma. Tinha uma forma mais agressiva, que seria o que a gente conhece hoje como peste pneumônica, e uma forma menos agressiva, que seria a peste bubônica, né? Então, essas duas formas matavam. E inúmeras pessoas morriam sem ao menos ter a presença de seus familiares. Não havia, segundo Guy de Chauliac, mais esperança, né? Ele relata que as esperanças do povo estavam absolutamente vencidas. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse resumo sobre a peste negra e sobre as transformações no final da Idade Média. Peço que vocês novamente curtam, compartilhem e continuem seguindo as nossas redes sociais para mais vídeos. Eu fico por aqui, até logo e até a próxima.